Fala pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com Paula Sá, ela que sempre convida as pessoas para estar falando um pouco sobre day trade e hoje foi eu que convidei a Paulinha para estar escutando um pouco da história dela. Será que eu consigo ficar na posição de, Qual? de entrevistada? De entrevistada, né? Então, Paulinha, conta um pouquinho da sua história, conta como que você começou no mercado, porque você tem um tempinho de mercado, né? Eu comecei em 2005 em mesa de operação de corretora de banco, né? Na época a gente não tinha tanta corretora quanto tem hoje em dia. O mercado de renda variável era muito restrito ao institucional. Então eu comecei operando para o institucional. Entrei como ponta de mesa, que nada mais era do que o boletador, que era o cara que ficava ao lado do operador. Aí fiz todo o processinho, comecei a entender, a gente... Naquela época não tinha tanta diligência, então eu já comecei a operar sem senha, sem nada. E aí eu tirei minha senha de operador, naquela época eu chamava Mega Bolsa, e comecei a operar. E aí nesse início eu operava para o institucional, que são os assets, tesouraria, family office e tal. E aí acho que mais ou menos 2007, né, que teve aquela onda de IPOs também, muita pessoa física começou a procurar por investimento em bolsa, aumentou muito. E a gente atendia um segmento private no banco que eu trabalhava, que era o Banco Votorantim, que é um banco de atacado. Eles tinham um segmento private, né? Só que era só fundo de investimento, títulos do banco. E aí começou a existir uma demanda. Então essa galera queria comprar bolsa de forma direta, assim, e não ficar refém dos bancos, das corretoras do Itaú, que eram poucas que tinha. Itaú, Bradesco tinha sala de ação nessa época. Até para assimilar, né, Paulinha? Por que não tinha acesso de pessoa física? Não era muito caro, era muito caro. Para ter uma ideia, o envio de ordem, o custo era R$200. Não era nem que era só caro, não era fomentado, né? Tipo, não tinha... Era burocrático abrir conta. Abrir conta era difícil, era tudo muito complexo. Você tinha até o fracionário, mas não era tão líquido, não existia um mini contrato. Então, o futuro era só contrato cheio. O mercado de opção era super limitado, né? Eram só as principais ações. Eram só as principais ações ali, aquelas que estavam uma fora do dinheiro, na linha, e uma para dentro. Era mais ou menos essas séries que a gente tinha. Quando começou a surgir essa demanda do private, né, do Banco Votorantim, a gente começou a atender a pessoa física, né? E as operações não eram alavancadas. O tipo de alavancagem que a gente fazia naquela época era termo, né? Não existia day trade. Eu operava no Viva Voz nessa época. Então, ainda existia o Viva Voz. Acabou em 2009 o Viva Voz. Você pegou o finalzinho do Viva Voz porque teve aquela transição. Finalzinho não, né? Porque a gente ficou entre 5 e 9 já estava migrando para o sistema eletrônico. Mas só acabou de fato em 2009. E o que você tem de lição desses tantos anos de carreira no mercado financeiro que você pode passar para a galera como dica? Cara, eu acho tem assim... uma lição. Não, eu acho assim, que eu vi muita gente... tomar muito cuidado com a alavancagem. Isso é uma coisa que lá a gente não tinha meio contrato, mas em termo. Em 2008, na crise do subprime, eu vi gente muito grande quebrar, né? E naquela época foi algo que eu falei, caramba, como é que pode, né? O cara perder todo o patrimônio dele na bolsa. Quando você compra uma ação, simplesmente, você tá no risco ali da ação oscilar, mesmo que ela caia muito. Pode ir a zero só, né? Ela vira zero. É difícil. Você vai comprar uma Vale, por exemplo, qual a chance da Vale virar zero, né? Então, quando você está alavancado, você está pondo muito mais em risco. Então, eu acho que a lição que eu tenho é as pessoas entenderem a alavancagem, o que elas estão realmente colocando em risco. E as pessoas, elas entram no mercado sem ter mínimo conhecimento. Lá atrás, como era algo um pouco mais restrito, de fato as pessoas que tinham acesso tinham mais conhecimento, né? Então, assim, são pessoas que investiam em bolsa desde muito cedo e tal. O que eu vejo hoje é pra galera se informar, estudar, definir o que você quer. Você quer ir pra análise técnica? Legal. E assim, eu comecei a ver a análise técnica só mais ou menos em 2000 e... Eu tinha até feito um curso lá em 2009, mais ou menos, mas eu só fui entender um pouco mais de análise técnica lá pra 2011. Perfeito. Né? Eu lembro, falava muito do Didi Aguiar, naquela época ele era um nome bem conhecido, né? Que já era aquele sonho do trader. O Didi mora na praia, opera, não sei o que, a gente já via. O João trabalhou com o Didi, o João Apri. Não sabia. Então o Didi era a nossa referência naquela época. Mas eu acho que é isso, tomar muito cuidado com a alavancagem, porque tudo que eu vi dando errado foi gente que não soube administrar essa questão. É porque atualmente o cenário mudou. Hoje em dia você cria a conta na corretora, só clica ali, respondeu o perfil do investidor agressivo. É muito fácil. Clicou em comprar, acabou. Você pode perder tudo em um dia. Não, então, e tem um detalhe, né?
Hoje o sistema, ele te dá o gráfico em tempo real. E você mesmo opera. Naquela época, Lucas, o cliente não colocava ordem. Então, todo o risco era nosso. Por isso que custava caro. Então, beleza, se eu vou apertar o botão para você, eu vou te cobrar 0,5%. Porque se dá uma cagada Podia aqui, perder preço, tinha um monte. não era só perder preço. A gente não tinha um sistema de bloqueio de risco nenhum. Se eu apertasse um 0 a mais, meu amigo, era... Então, assim, o risco era muito, muito grande, né? Sim. A chance de dar uma cagada era muito grande. Eu mesma já fiz vários erros operacionais. Que a corretora arcou, obviamente, isso não ficou para o cliente, porque eu estava operando na conta de cliente, mas o risco era todo nosso. Então, o cliente não tinha, por exemplo, um acesso a um gráfico muito tempo real, né? Então, tinha um delay, né? Tinha um delay, lógico. A gente, quem viu o book ali em tempo real era a gente, porque o nosso sistema era linkado direto na bolsa. Hoje, o cara tem absolutamente tudo. Ele tem notícia em tempo real, a gente fornece para ele. Você tem uma plataforma profissional que é um Profit da vida. Você tem robô hoje já disponível para uma pessoa física. Gente, quando que eu ia imaginar que o cara ia ter acesso a um robô? E vencedor ainda. Que é bizarro, assim. É bizarro. A gente fazia algumas operações estruturadas, arbitragem. Chamava cash and carry, não sei se conhece essa operação. Né? Você compra à vista, vende o futuro ou vice-versa. Era tudo macro e Excel. Caralho. Hoje em dia, qualquer site que você acessar já tem essas informações. Tudo. Então, assim, hoje é bom e ruim ao mesmo tempo, porque a pessoa simplesmente ela não tem uma barreira de entrada nesse mercado, o que é bom por um lado, porque dá acesso a várias pessoas, mas por outro lado, as pessoas estão hoje com dificuldade de filtrar conteúdos, estudar, entender o que é verdadeiro, o que é falso. A gente estava falando agora mesmo de Instagram, né? Os vendedores de sonho e tal. Então, eu acho que isso é um problema, sabe? Então, não sei, talvez esse sonho meu, que as pessoas fizessem uma prova, às vezes, para poder operar alavancado. Sim, você quer comprar, né? Fazer um position, tá tudo bem, entendeu? Porque o risco é muito limitado. Sim. Apesar que dá para você fazer bobagem, né? Eu já vi gente, para você ter ideia, o cara comprando recibo de subscrição ou direito de subscrição, achando que era ação, né? E aí ele não subscreveu, perdeu. Ou opção mesmo, você já viu? Nunca aconteceu com você? Várias vezes. Então o risco é menor, né? Então acho que, voltando, o risco para mim, que eu vejo onde as pessoas se dão mal é na alavancagem. E também na época, Paulinho, você comentou sobre o lance do grupo de notícias que a gente oferece para o cliente. Quando eu comecei, não existia isso. Às vezes sai uma notícia e... Você demorava 5 minutos, né? Até chegar você só via lá a notícia, saber. O que aconteceu aqui? E hoje em dia, a BRA, a ABS, a gente oferece um serviço de extrema qualidade para o cliente. Imagina, eu estava até conversando com o Dani sobre isso, né? Que a Bloomberg, ela virou um objeto de desejo, né? Para as pessoas. É assim, além da qualidade, porque o que diferencia a pessoa que está numa mesa de operação, um institucional, por exemplo, de você operar numa corretora X ou Y? A velocidade que o cara que está na mesa, o broker, passa a informação para você. Então, ele tem a caixinha dele lá, com vários traders ali ligados, grandes instituições, com o terminal da Bloomberg. Então, isso era o que tinha valor. A velocidade que o trader consegue pegar o fluxo e essas pessoas estarem ali sabendo o que está rolando, fora as notícias, né? Então, assim, imagina, naquela época, a gente tinha um terminal da Bloomberg na corretora, é o mesmo preço ainda, acho que são $3 mil o trimestre, né? Eu usava o broadcast, que era a ferramenta que eu tinha, que também era muito boa. Muito boa. E hoje em dia, as pessoas têm, notícia, tem gráfico, tem tudo. Se o cara souber usar isso a favor dele, ele não fica atrás de ferramentas de institucional. E a evolução também das plataformas, né, Paulinha? Quando eu comecei, até o Profit tinha um layout horroroso. O layout do Profit era horroroso. É o MetaTrader, né, que não evoluiu ainda. Isso. Né? Pô, hoje o Profit Pro é uma ferramenta sensacional, até muito quista lá fora, muita gente querendo levar isso para outros mercados, né? E é brasileira. Tecnologia brasileira, é bizarro. Mas o nosso sistema financeiro como um todo, ele é muito melhor do que no mundo inteiro, né? Se a gente pensar no Pix. Saímos à frente de todo mundo. Sempre foi, né? Sistema de compensação sempre foi muito melhor. Lá fora, tipo, você vai uma TED, demora às vezes de um dia para o outro. De fato, meu amigo, eu tenho um amigo que mora fora que fala em cheque até hoje. Nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, você tem que ficar descontando cheque no banco até hoje. Isso aí
É bizarro pensar Não, é nisso. bizarro. Agora, no universo de investimento, Estados Unidos é bem fomentado o investimento. Aliás, eles têm muito mais cultura de renda variável Sim. do que a gente por causa dos fundos de pensão, né? Então, já existe culturalmente a renda variável. Renda fixa sempre foi baixa, então você sempre precisa, necessariamente, os investidores lá precisam colocar em ativos de risco para você lá na frente ter uma aposentadoria. Então, o americano ele é mais habituado, mas na Europa não tem. Você não consegue fazer um CDB, você chegar lá numa plataforma, falando de outros tipos de produto. Ah, eu quero um CDB. Não tem. Não tem. O cara não sabe onde investir. É porque não sabe o que é juros, né? Tipo, Não sabe. É tem. o cenário que a gente vive é totalmente diferente. Exatamente. Mas do mesmo a resto, cultura de investir, os caras não sabem, entendeu? No máximo é uma compra de um imóvel, uma coisa assim, sabe? E pro varejo como um todo, né? A classe média, que é a maior, que eles têm uma classe média grande. Talvez o investimento é só pro cara rico mesmo. E hoje a gente abrange muito mais gente, por incrível que pareça. Ó, Paulinha, agradeço por esse papo. E Imagina, eu que próximo agradeço. agora lá em São Paulo. Vamos, né? Precisamos. E a gente vai no... Ai, Dois gente, beijinhos, porque no Rio, ó, mineiro Eu sempre e esqueço. paulista, mas eu só passo tem que se vergonha aqui, habituar, né? hein, Paulinha? Pessoal, se gostou do conteúdo, curte, comenta e compartilha com os amigos. Segue É lá a isso. gente nas redes sociais. E segue a gente. Qual que é o seu Instagram? É Paula Sabe, só que com S duplo. O meu, LucasBot BRA. Se você quiser saber mais conteúdo sobre robô, segue lá que vai ser um prazer te atender. Tchau, pessoal. Falou.